Então, iniciando aqui com fala sobre o Einstein, a paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos. É uma frase deixada pelo Einstein. Essa bibliografia que eu usei aqui, eu dizia Einstein, Sua Vida, Seu Universo, né, que foi feito por Walter Isaacson. Homens que Mudaram o Mundo, né? E Como Vejo o Mundo foi uma obra realmente mais assim que desde da minha infância eu fiz contato com essa obra, né? Ainda quando eu estava fazendo com 12 anos, 13 anos, já tinha contato com essa obra do Como Vejo o Mundo de Einstein. E Einstein e outras publicações, né, que também a Teosofia de Einstein, que é um texto de Carlos Avellini, que é muito importante. Carlos Avellini é um teólogo também, que hoje está em Portugal, que também traz para a gente muita do seu trabalho de pesquisa muito avançado. Então, Einstein nasceu em 1879 e faleceu em 1955, com 76 anos. Viver é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio é preciso se manter em movimento. Albert Einstein, então, vamos falar um pouquinho da infância dele. Ele demorou para aprender a falar. Mais de 3 anos para aprender a falar. Tinha muita dificuldade com a linguagem, a ponto de as pessoas que conviviam com ele receavam que ele nunca fosse aprender. Cada frase emitida por Einstein, ele a repetia baixinho para si mesmo, movendo os lábios. Era muito irritante, disse a irmã Marja, 2 anos mais nova do que ele. Então, se veja, ele não tinha, para falar alguma palavra, ele tinha que pronunciar primeiro para ele, né? Para depois falar. A experiência ocorrida com Einstein de 4 a 5 anos de idade foi a bússola que ele ganhou de presente. Ele estava doente, né, acamado, certo dia, o pai lhe deu uma bússola. Lembra-se de ter ficado tão excitado com os seus poderes misteriosos que começou a tremer e a sentir frio, observando a bússola. O fato de uma agulha magnética comportar-se como um campo oculto de força influenciasse em lugar de um método mecânico mais familiar, como o toque ou contato, produziu uma sensação de deslumbramento que o motivaria pelo resto da vida. Então aquela energia, né, que é da movimentando ali sem a ação mecânica, ele realmente despertou ele para tudo que é a física quântica. Né? Aquela experiência provocou em mim uma impressão profunda, algo muito escondido deveria estar por detrás das coisas. Einstein desenvolveria pela vida fora uma devoção apenas pelas teorias de campo, né? Como modo de descrever a natureza. A infância de Einstein, a vida toda, Einstein manteria a intuição e o deslumbramento de uma criança. Ele nunca perdeu a admiração pela magia dos fenômenos naturais, campos magnéticos, inércia, aceleração, feixes de luz. As pessoas como você e eu nunca se tornam adultas, escreveu a um amigo mais tarde. Nunca cessamos de nos comportar como crianças curiosas perante o grande mistério em que nascemos. A escola, houve Einstein na escola. Seu lento desenvolvimento combinava-se com uma rebeldia descarada contra a autoridade, o que levou um professor a expulsá-lo da classe e outro a declarar, numa previsão que divertiria a posteridade, que ele nunca seria grande coisa na vida. Essas características fizeram de Einstein o santo padroeiro dos alunos atentos de todo o mundo. Que interessante, né? Einstein e a escola também, vamos ver isso aqui, ele não sentia vontade na escola, relatou a irmã. Considerava repugnante o método de ensino, decorar pontos, a impaciência com questionamento, o tom militar da escola, o treinamento sistemático na veneração da autoridade destinada a habituar os alunos desde cedo à disciplina militar. Era particularmente desagradável. Quando uma pessoa sentia prazer em ordem unida, acompanhando uma música qualquer, fez o suficiente para que eu o despreze.
ela só recebeu um cérebro por engano. Einstein é a religião. Vamos ver como que ele observa, né, ele vê a religião. A rebeldia de Einstein contra o dogma religioso provocou um efeito profundo em sua atitude geral com relação ao conhecimento recebido. Inculcou nele uma reação alérgica a todas as formas de dogma e autoridade, o que afetaria tanto a sua conduta política como científica. A desconfiança para com qualquer tipo de autoridade derivou dessa experiência, e tal atitude nunca mais me abandonou. Esse conforto em ser não conformista que definiu tanto a sua ciência como seu pensamento social pelo resto da vida. A religião do futuro será uma religião cósmica, baseada na experiência e que recusa o dogmatismo, dizia Einstein. Né? Se houver alguma religião que possa lidar com as necessidades científicas, essa será o budismo. Olha que ele observava, então ele tinha uma visão de mundo, né? Em que realmente a compaixão, o amor, era realmente muito importante para a humanidade. O ceticismo e resistência em receber passivamente ensinamentos tornaram marca registrada em sua vida. A fé leviana na autoridade é o pior inimigo da verdade, dizia Einstein. Einstein é a música. A música sempre encantou Einstein. Era uma forma de ligação com a harmonia subjacente do universo com o gênio criativo dos grandes compositores e com outras pessoas que sentiam à vontade com um vínculo independente das palavras. Ele se maravilhava tanto na música como na física, com a beleza das harmonias. A música de Mozart é tão pura que parece estar presente no universo desde sempre, dizia Einstein. Einstein é a política. Os sentimentos políticos de sua juventude, desprezo pelo autoritarismo arbitrário, aversão ao militarismo e ao nacionalismo, respeito pela individualidade, desdém pelo consumismo burguês e pela ostentação de riqueza, além do desejo de igualdade social. A lealdade é um partido político, na opinião de Einstein. Significava abdicar da independência do pensamento. O Isaac Newton aqui, Newton desenvolveu leis que descreviam um universo, o mecânico bem compreensível. Uma maçã que cai e a órbita da Lua são governadas pelas mesmas leis da gravidade, massa, força e movimento. Einstein, né? Seria aqui uma colocação dele, né? Uma conclusão dele. A massa e a energia são diferentes manifestações da mesma coisa. Há um intercâmbio fundamental entre elas. A massa de um corpo é a medida de seu conteúdo de energia. Essas são as conclusões de Einstein. E a equação de Einstein, né, realmente é o que a gente tem que ver aqui. Energia, a equação memorável de Einstein. Energia igual massa vezes a velocidade da luz elevada ao quadrado. Né? A energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. A velocidade da luz é por ordem de quase 300 mil, né? 300 milhões de metros por segundo, a velocidade da luz. Imagine esse valor ao quadrado. Imagine esse valor elevado ao quadrado. Esse valor vezes ele mesmo. Né? 1 quilograma da massa convertida em energia resulta em cerca de 25 bilhões de quilowatts-horas de eletricidade. A energia da massa de uma uva passa poderia oferecer a energia necessária para a cidade de Nova York durante um dia. Olha que incrível a presença aí, né, atômica do átomo. A matemática era o diagrama da natureza. Gravidade é a geometria. Pessoas que o ajudavam na complexa geometria, no cálculo necessário,
para ampliar a relatividade e torná-la uma teoria de campo geral, foi o Marcel Grossmann, né? E a Mileva Marie, que foi a primeira esposa dele. Isso aí contribuiu, ajudaram na parte matemática. Por incrível que pareça, o Einstein era muito voltado para a física, mas ele tinha um pouquinho de dificuldade na parte de matemática, né? Então ele dependia muito da Mileva Marie, que era a primeira esposa dele, né? Do Michel Libet e do Marcel Grossmann, né? O principal é o conteúdo e não a matemática, ele dizia, né? Ele era capaz de olhar para uma equação matemática complexa que outros não passavam de uma mera abstração e enxergar a realidade física que havia por trás dela, por trás daquela fórmula matemática. Adquiriu um respeito enorme pela matemática, cujos aspectos sutis até agora considerei, em minha ignorância, apenas um luxo. Descobri que a natureza foi construída de uma maneira maravilhosa e que nossa tarefa é encontrar a estrutura matemática da própria natureza. Essa era realmente a intuição dele, né? Einstein foi professor, né? Olha aqui, maravilha. 1909 em Zurique. Em vez de levar anotações previamente preparadas, Einstein usava um pedaço de papel do tamanho de um cartão postal cheio de rabisco. Aprendemos um pouco sobre a sua técnica de trabalho e, sem dúvida, valorizamos o jeito dele. Era melhor do que qualquer aula, estilisticamente perfeita, dizia um ex-aluno de Einstein, Hans Tanner. Ele era um professor itinerante. Vamos ver aqui né, em 1909 e 1914. Você vê que nós estamos aí durante a Primeira Guerra Mundial, né? A cada passo, Einstein fazia uma pausa e perguntava aos alunos se o estava acompanhando e chegava a permitir interrupções. Aquele contato entre professor e aluno, caracterizado pela camaradagem, era uma ocorrência rara na época. Segundo Adolf Fichte, frequentador de suas aulas, por vezes ele fazia um intervalo e reunia os alunos à sua volta para uma conversa informal. Com naturalidade, ele impulsivamente pegava os alunos pelo braço para discutir um assunto, recordou Tanner. Universo de Einstein, Cosmologia e Buracos Negros, 1917. A cosmologia é o estudo do universo em sua totalidade, incluindo seu tamanho e seu formato, sua história e seu destino, de um extremo a outro, do princípio ao fim dos tempos. Com as equações do campo gravitacional em sua teoria da relatividade geral, Einstein estabeleceu as bases para o estudo da natureza do universo, tornando-se assim o primeiro fundador da cosmologia moderna. Einstein, Prêmio Nobel, 1921. Einstein foi indicado para o Prêmio Nobel desde 1910, mas o comitê formado por físicos experimentalistas eram contra os físicos teóricos puros, alegando que o trabalho de Einstein não tinha base experimental e supostamente não envolvia a descoberta de nenhuma lei nova. Em 1921, Einstein foi agraciado com o Prêmio Nobel, não pela relatividade fundamental, mas a descoberta da lei do efeito fotoelétrico. Aí vocês vejam uma discriminação, né, da competência do Einstein. Einstein se tornou detentor do Prêmio Nobel de 1921, as palavras da comunidade oficial, por seu serviço à física teórica, e especialmente pela descoberta da lei do efeito fotoelétrico. Einstein jamais ganharia um Prêmio Nobel por seu trabalho sobre a relatividade e a gravitação, nem por mais nada além do efeito fotoelétrico. Einstein é a busca, né? Teorias do campo unificado. Enquanto os outros pesquisadores continuavam a desenvolver a mecânica quântica, sem temer as incertezas que habitavam o seu cerne, Einstein perseverava em sua busca solitária por uma explicação mais complexa do universo, uma teoria do campo unificado que juntasse a eletricidade, magnetismo, gravidade e mecânica quântica. A teoria do campo unificado tem sido minha maior ambição solucionar a dualidade das leis naturais, unificando-as. Né? Tudo é uno no universo, então vamos lembrar da teosofia. Né? O propósito do meu trabalho é ampliar essa simplificação
especialmente a reduzir a uma fórmula a explicação dos campos gravitacional e eletromagnético. Por essa razão, chamo de contribuição a uma teoria do campo unificado. Sabemos que a força que move os elétrons e suas elipses em torno de seus núcleos dos átomos é a mesma força que move a Terra em seu curso anual em torno do Sol. Ernst Chaplin, duas celebridades da época, né? Em 1931, no estúdio da Universal, né, que é uma companhia de cinema, estreia o filme Luzes da Cidade. Ernst disse a Chaplin: o que mais admiro em sua arte é que você não diz uma palavra, que o cinema muda, né, naquela época, e o mundo inteiro te entende. E Chaplin respondeu: mas a sua glória é ainda maior, pois o mundo inteiro te admira e aplaude, sem entender nada, sem entender nada do que você diz. Incrível a manifestação dele. O sermão, né, baseado na sua perspectiva humanista. A ciência ainda não fora domada de modo a fazer mais bem do que o mal. Durante a guerra, ela dava às pessoas os meios para se envenenarem e mutilarem umas às outras. E, em tempo de paz, torna nossas vidas apressadas e incertas. Em vez de ser uma força libertadora, escravizou os homens às máquinas, fazendo-os trabalhar horas excessivas e exaustivas sem alegria. A preocupação de tornar a vida melhor para os seres humanos devia ser o objetivo principal da ciência. Jamais se esqueçam disso quando estiverem matutando nos seus diagramas e equações. A humanização, olha, o ser humano que era, né? Perspectiva humana de Einstein. Einstein no Brasil, em 1925 a 46. As pessoas lá no Brasil são vazias e pouco interessantes, mais ainda que as da Europa. Foi uma grande agitação sem interesse verdadeiro. Para achar a Europa estimulante é preciso visitar Para achar a Europa estimulante é preciso visitar a América. Então, é uma colocação muito... há de 50 anos. Sou um pacifista militante. A liberdade e o individualismo são necessários para que a criatividade e a imaginação possam florescer. Uma frase de Einstein. Creio que a missão mais importante do Estado seja proteger o indivíduo e possibilitar que ele desenvolva uma personalidade criativa. O pacifismo, o federalismo mundial e a aversão ao nacionalismo de Einstein fazia parte de uma perspectiva política que também incluía paixão por justiça social, solidariedade aos marginalizados, antipatia ao racismo e predileção ao socialismo. O Deus de Einstein. Sou judeu, mas sou fascinado pela luminosa figura do Nazareno. Acredito no Deus do Spinoza, que se revela na harmonia bem ordenada de tudo o que existe. Mas não acredito num Deus que se ocupe com o destino e as ações da humanidade. Não consigo conceber um Deus pessoal que tenha influência direta nas ações dos indivíduos, ou que julgue as criaturas da sua própria criação. Minha religiosidade consiste numa humilde admiração pelo Espírito infinitamente superior que se revela no pouco que conseguimos compreender sobre o mundo possível de ser conhecido. Essa convicção profundamente emocional da presença de um poder superior racional que se revela nesse universo incompreensível forma a minha ideia de Deus. Isso é a colocação de Einstein, né? O pensamento dele sobre Deus. Não sou determinista. Tudo já está determinado, tanto o início como o fim, por forças sobre as quais não temos nenhum controle. Tudo está determinado, tanto para o inseto como para a estrela. Seres humanos, vegetais, poeira cósmica, todos nós dançamos conforme uma música misteriosa, entoada à distância por um músico invisível, por um músico invisível. Hoje resolvi pedir demissão do meu cargo em Berlim.
Serei uma ave migratória para o resto da vida, escreveu em seu diário de viagem, em dezembro de 1931. Ele já estava abandonando ali a Alemanha, né? E a Alemanha já estava caminhando para a guerra. Einstein, fim do pacifismo, início de 1933 com a ascensão de Hitler. A época presente não é auspiciosa para que se continue a defender certas propostas do movimento pacifista radical. Em vez de lutar pelo pacifismo, redobrou seu compromisso com a ideia de uma organização federalista mundial que seria como uma Liga das Nações, porém dotada de poder efetivo em seu próprio exército profissional para fazer cumprir suas decisões. Parece-me que, na situação atual, precisamos apoiar uma organização supranacional de força e não defender a abolição de todas as forças. O Einstein nos Estados Unidos, né, com 54 anos, ele foi para os Estados Unidos. Né? Chegou no porto de Nova York em 17 de 10 de 33. Né? Einstein se tornou famoso sua imagem de gênio, de roupas amarrotadas, do mesmo modo que Chaplin fez com seu Vagabundo. Era bondoso, porém distante, brilhante, porém perplexo. Flutuante por aí como um ar distraído e uma sensibilidade irônica. Transbordava de uma sinceridade até excessiva. Era às vezes, mas não sempre, tão ingênuo como parecia ser. Preocupava ardentemente com a humanidade e às vezes também com as pessoas. Fixava o olhar nas verdades cósmicas e nas questões globais, que lhe permitia parecer distanciado do aqui e agora. Einstein e a bomba atômica, 1945. Einstein ficou associado na imaginação popular à fabricação da bomba atômica, embora o seu envolvimento fosse periférico, muito assim. Né? Ele não trabalhava diretamente na bomba atômica, mas Einstein foi o pai da bomba de duas maneiras diferentes, importantes. Foi a sua iniciativa que inaugurou a pesquisa sobre a bomba nos Estados Unidos. Foi a sua equação E igual a mc² que tornou a bomba atômica teoricamente. Então isso foi registrado na revista Time da época. A bomba atômica foi lançada com pouquíssimo debate de alto nível, no dia 6 de 8 de 1945, sobre a cidade de Hiroshima, matando 166 mil pessoas. Né? Antes estava no chalé que alugaram naquele verão, no lago de Saranac, né? Nas montanhas de Adirondack, fazendo a cesta. Né? Sua secretária, Ellen Dux, contou-lhe quando ele desceu para tomar chá. Aí a pronúncia dele foi: "Oh, meu Deus!" 3 dias depois, a bomba foi novamente lançada, dessa vez em Nagasaki, onde teve 80 mil mortes civis. 80 mil mortes civis. Foi lançado pelos Estados Unidos da América. A bomba atômica ainda, quando a revista Newsweek, né, lhe deu uma capa com a manchete: "O homem que começou tudo isso", Einstein reagiu com um lamento memorável. "Se eu soubesse que os alemães não conseguiriam produzir a bomba atômica, jamais teria levantado um dedo. Pois todos nós achávamos que havia uma enorme probabilidade de que os alemães estivessem trabalhando nesse projeto e de que conseguissem fabricar a bomba atômica, usá-la e se tornar a raça dominante do mundo." Fala de Einstein, né? Defensor de um mundo único. A única salvação para a civilização e para a raça humana está na formação de um governo mundial. Enquanto os Estados soberanos continuarem a ter armamentos e segredos sobre armamento, novas guerras mundiais serão inevitáveis. É o que está acontecendo, né, isso, hoje na humanidade. E essa forma de governar o mundo por Estados, né, em chamados independentes, então acaba criando realmente essa situação.
A política de Einstein. Durante a vida toda, Einstein foi coerente nas premissas fundamentais de seu pensamento político. Desde os dias de estudante na Suíça, sempre apoiara a política econômica socialista, temperada por um forte respeito instintivo pela liberdade individual, pela autonomia pessoal, pelas instituições democráticas e pela proteção às liberdades. Einstein argumentava que o capitalismo sem peias produziria grandes desigualdades de riqueza, ciclo de expansão e depressão e perigosos níveis de desemprego. É o que nós estamos vendo hoje, né? O capitalismo que está aí acontecendo. O sistema incentivava o egoísmo em vez de cooperação e a aquisição de riqueza em vez de auxílio aos outros. As pessoas são educadas para seguir uma carreira e não para amor ao trabalho e à criatividade. E os partidos políticos se tornam corruptos com as contribuições financeiras dos proprietários do grande capital. É o que está acontecendo. Nós estamos vendo aí a realidade que está acontecendo não só no Brasil, como no mundo todo. É isso. Einstein, aos 72 anos, odeio encarar as câmaras e ter que responder a saraivada de perguntas. A razão por que a imaginação popular se prende a mim, um cientista que lida com coisas abstratas e que ficaria feliz se fosse deixado em paz, é uma manifestação de psicologia das massas que está acima da minha compreensão. Os repórteres fizeram perguntas de uma imbecilidade primorosa, às quais respondi com piadas baratas que foram recebidas com entusiasmo. Olha só. Antes, sua visão teosófica, né? Nossos antepassados judeus, os profetas, os velhos sábios, né, chineses, proclamavam que o fator mais importante para a vida humana é o estabelecimento de uma meta, de construir uma comunidade de seres humanos livres e felizes através de um constante esforço interior. Lutam por libertar-se da herança de instintos antissociais e destrutivos. Nesse esforço, o intelecto pode ser um auxiliar de grande importância, os frutos do esforço intelectual unidos ao outro. Deus revela a harmonia de tudo que existe. Antes de sua visão teosófica ainda, nós temos aqui, olha, a religião é vivida antes de tudo como angústia. Não é inventada, mas essencialmente estruturada pela casta sacerdotal, que institui o papel de intermediário entre seus seres temíveis e o povo, fundando assim a sua hegemonia. O estudo em geral, a busca da verdade e da beleza, são domínios em que nos é consentido ficar criança para a vida toda. Minha condição humana me fascina. Conheço o limite de minha existência e ignoro por que estou nessa terra, mas às vezes o pressinto. E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida, corpo e alma, integralmente tributária dos trabalhos dos vivos e dos mortos. Gostaria de dar tanto quanto recebo e não paro de receber. Jamais considerei o prazer e a felicidade como um fim em si mesmo e deixo esse tipo de satisfação aos indivíduos reduzidos ao instinto de grupo. O instinto de grupo seria o instinto animal, né? O instinto animal. Antes, já se recuperava diversas vezes de crises de anemia, né? Agora vamos ver o fim de Einstein em 1955 e males estomacais. Mas sabia que o aneurisma em sua aorta abdominal logo seria fatal e começou a demonstrar um sentimento de paz em relação à sua própria mortalidade. Breve, ele não aceitava de forma alguma o tratamento médico. Ele não aceitava o tratamento médico. Tentaram levar ele para o tratamento médico? Não, deixa a natureza resolver. Breve é essa existência, como uma visita de passagem a uma casa estranha, e o caminho a seguir é debilmente iluminado pela luz bruxuleantemente da consciência. O estranho no envelhecer é que a identificação íntima com o aqui e agora vai se perder aos poucos. A pessoa sente-se transposta para o infinito, mais ou menos sozinha.
Quase todo dia continuava caminhando vagarosamente até o instituto onde ele trabalhava, para lutar com suas equações e tentar empurrá-las um pouquinho mais rumo ao horizonte de uma teoria do campo unificado. Ele era um solitário que tinha uma ligação íntima com a humanidade, um rebelde cheio de reverência. E assim foi que um funcionário de escritório de patentes, imaginativo e insolente, tornou-se capaz de ler os pensamentos do Criador do cosmos e de conceber a chave dos mistérios do átomo e do universo. Albert Einstein. Ao compartilhar a sua vontade com os amigos mais próximos, Albert Einstein disse: se houver outra vida, não gostaria de ser cientista ou físico novamente. Foi puro desperdício. Aprendi tanto, mas não sei nada sobre mim. Qual é a utilidade de todo esse conhecimento? Meu mundo interior continua obscuro e tenho observado estrelas, galáxias e nebulosas distantes, sem jamais ter olhado para mim mesmo. Albert Einstein. É de mau gosto prolongar a vida artificialmente, disse ele à Duca, sua secretária. Já fiz a minha parte, é hora de ir embora e eu irei com elegância. Trabalhou enquanto conseguiu e quando a dor aumentou muito, adormeceu. Pouco depois de 1h da manhã, de segunda-feira, dia 18 de 4 de 1955, a enfermeira ouviu dizer algumas palavras em alemão que ela não compreendeu. O aneurisma, como uma grande bolha, rompera-se e Alice morreu aos 76 anos de idade. Isso aí é o fim da nossa palestra e também o fim do personagem da humanidade que garantiu para a gente que nós temos que desenvolver a nossa humanidade. Nós estamos muito longe da nossa humanidade. Obrigado a todos pela atenção e paz para todos, né?